Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de trigonometria. Essa questão é do vestibular do Tecnológica Aeronáutica. Vamos lá? Seja um x, y pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2, excluídos os extremos aqui. Satisfazendo o sistema de equações, tangente de y vezes a tangente de y sobre 2 é igual ao cosseno de 2x vezes a secante de y. E seno de y sobre cosseno de x mais cosseno de x sobre seno de y é igual a 2. O produto de todos os valores de x e y que resolve esse sistema é, e aqui tem 5 alternativas para você escolher qual que é correta. Ok? Bom, essa questão aqui ela é simples, não é muito difícil, né, mas ela é bem trabalhosa, tá? Vamos lá? Primeiro vamos dar uma relembrada da teoria aqui, tá? Inicialmente tem da trigonometria, né, que o cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, ok? Mas a gente pode reescrever essa mesma equação aqui, né, de duas formas. Primeiro, a gente pode substituir o cosseno ao quadrado de x por 1 menos o seno ao quadrado de x, ok? Então fica cosseno de 2x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, isso aqui dá 1 menos 2 seno ao quadrado de x, tá? E a outra forma de escrever essa mesma expressão aqui é cosseno de 2x substituir o seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? Então fica cosseno ao quadrado de x menos 1 menos o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Tá? Então a gente vai usar essas relações aqui no desenvolver do problema. Ok? Vamos lá? Observe que seno de y sobre cosseno de x mais cosseno de x sobre seno de y é igual a 2. Né? Multiplicando aqui em cima e embaixo por seno de y, fica com seno ao quadrado de y aqui em cima, e aqui fica cosseno de x seno de y. Né? E aqui fica multiplicando em cima e embaixo por cosseno de x, aqui fica cosseno de x ao quadrado, e aqui fica cosseno de x, seno de y, tá ok? Então fica um denominador comum aqui, fica seno, tudo isso aqui igual a 2, né? E em cima fica seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de x, e aqui fica cosseno de x vezes seno de y, tá? Passando esse cosseno de x, seno de y para cá, né? Eu fico com seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de x é igual a 2 cosseno de x, seno de y, tá ok? Se você passar esse 2 cosseno de x seno de y para cá, você fica com seno ao quadrado de y menos 2 cosseno de x seno de y mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a seno de y menos cosseno de x ao quadrado, né? Tudo isso aqui fica igual a zero. Então quer dizer que seno de y é igual a cosseno de x, o que implica que x é igual a π sobre 2 menos y, para x pertencente a esse intervalo aqui, tá ok? Bem, por que dessa relação aqui, né? Observe que o seno de y é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Como a hipotenusa é 1, esse segmento verde aqui representa o seno de y, né? Observe que esse ângulo aqui é o x que é igual a π sobre 2 menos y, né? Daqui até aqui é π sobre 2, isso aqui é π sobre 2 menos y, né? Observe que o cosseno de x, que é esse segmento verde aqui, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 1. Né? Então, observe que esse segmento verde é igual a isso aqui. Tá? Então, esse é o motivo dessa relação aqui. X é igual a π sobre 2 menos y, porque o cosseno de x é igual ao seno de y. Ok? Para facilitar a notação aqui do problema, eu vou chamar θ igual a y sobre 2. Tá, okay? O que implica que y é igual a 2θ. Tá, ok? Então, a gente pode reescrever essa relação aqui como tangente de 2θ vezes a tangente de θ, que é igual ao cosseno de 2x vezes a secante de 2θ. Tá, ok? A gente pode transformar a tangente de 2θ em seno de 2θ sobre cosseno de 2θ, e aqui tangente de θ como seno de θ sobre cosseno de θ. Isso aqui é igual ao cosseno de 2x sobre cosseno de 2θ, porque a secante de 2θ é 1 sobre cosseno de 2θ. Tá, ok? Você pode multiplicar os dois lados por cosseno de 2θ, de tal forma que esse cosseno de 2θ vai cancelar com esse cosseno de 2θ aqui. Tá, ok? O que implica aqui? Seno de 2θ vezes seno de θ é igual ao cosseno de 2x vezes o cosseno de θ. Né? O seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ, vezes seno θ. É igual ao cosseno de 2x vezes o cosseno de θ. Aqui você vai cancelar o cosseno, vai dividir os dois lados por cosseno de θ, esse termo aqui vai sumir, esse aqui também. Né? Então fica 2, aqui fica 2 seno ao quadrado de θ, né? E aqui fica cosseno de 2x. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, nós tínhamos estabelecido anteriormente que x é igual a π sobre 2 menos y, né? Então o cosseno de 2x é igual ao cosseno de 2 que multiplica π sobre 2 menos y.
né? Fazendo uma distributiva aqui, eu fico que isso aqui, né, é igual ao cosseno de π menos 2y. Tá? Cosseno de π menos 2y é igual ao cosseno de π menos 4θ, né, dado que y é 2θ. Né? Então implica que isso aqui é igual ao menos o cosseno de 4θ, né? Porque o cosseno de π menos alfa é igual a menos o cosseno de alfa, certo? Então o cosseno de π menos 4θ é igual a menos o cosseno de 4θ. Logo, 2 seno ao quadrado de θ é igual ao cosseno de 2x, nós estabelecemos anteriormente, né? Que é igual a menos o cosseno de 4θ. O que implica que menos 2 seno ao quadrado de θ é igual ao cosseno de 4θ. Eu fiz isso aqui multiplicando os dois lados aqui por menos 1, né? Aqui por menos 1 e aqui por menos 1. Então eu coloco mais cosseno de 4θ e aqui ficou menos 2 seno ao quadrado de θ. Tá? Logo a seguir vocês vão entender por que eu fiz isso aqui. Tá? Somando os dois lados da equação, somando um dos dois lados da equação, né, eu fico com 1 menos 2 seno ao quadrado de θ é igual a 1 mais o cosseno de 4θ. Né? 1 menos 2 seno ao quadrado de θ é o cosseno de 2θ, nós vimos no início, né, naquelas formas de transformação trigonométrica. Tá? Então aqui fica cosseno de 2θ, que é isso aqui, né, é igual a 1 mais cosseno de 4θ, é o 2 cosseno ao quadrado de 2θ, que é o arco metade aqui, né, do 4θ, 2θ, 2 cosseno ao quadrado de 2θ menos 1. Né? Isso aqui é o cosseno de 4θ, escrito em função de 2θ. Né? Esse 1 aqui vai cancelar com esse menos 1 aqui, então aqui vai ficar 2 cosseno ao quadrado de 2θ. Então, passando esse cosseno de 2θ para cá, eu fico com 2 cosseno ao quadrado de 2θ menos o cosseno de 2θ igual a zero. Tá? Colocando o cosseno de 2θ aqui em evidência, fica o cosseno de 2θ, que multiplica 2 cosseno de 2θ menos 1 igual a zero. Tá? Voltando agora para a notação do lado do problema aqui, eu tenho então que 2θ é y, né? Então ficou cosseno de y, e aqui cosseno de 2θ é y. Né? Então cosseno de y vezes 2 cosseno de y menos 1 igual a zero. Logo, ou o cosseno de y é igual a zero, né? Que implica que y é igual a π sobre 2, o que a gente despreza porque o π sobre 2 não está dentro do intervalo aqui do domínio aqui da questão, né? Você vê que não pode, se o y for π sobre 2, aqui esse cosseno aqui, a tangente aqui não está definida, tá? Esse termo aqui também fica 1 sobre cosseno de π sobre 2, né? Então aqui também daria uma indefinição aqui, determinação, né? E por isso que esses extremos aqui estão excluídos, tá? Então a gente despreza o y igual a π sobre 2. A outra alternativa é 2 cosseno de y menos 1 igual a zero, né? O que implica que cosseno de y é igual a meio, né? O que implica que y é igual a π sobre 3 e x é igual a π sobre 2 menos y, né? Que é π sobre 2 menos π sobre 3, que é igual a π sobre 6. Então, você fazendo x vezes y, né? Π sobre 6 vezes π sobre 3, que é igual a π ao quadrado sobre 18. Que implica que a alternativa aqui é a alternativa E, né? O gabarito do I também deu como correta a alternativa E. Ok? Valeu! Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!